Olá, gente! Hoje estamos aqui para a leitura do segundo capítulo do livro Como Aumentar a Sua Autoestima, do Nathaniel Branden. E o capítulo de hoje é o autoconceito como destino. Eu gosto bastante desta palavra. Você acredita em destino? Você acha que a nossa vida está traçada já em destinos escritos nas estrelas? Né? A ideia de destino ela é interessante porque sim, a sua vida está amarrada a um destino. E aí nós ocidentais já começamos a brigar e franzir a testa, o nariz, a boca tudo e a rosnar, dizendo que não, nós podemos mudar nosso destino e tal, nós não gostamos dessa ideia. Porém, o que acontece? O que o Nathaniel Branden vai falar é que a ideia de destino, ela é uma ideia que tem a ver com o nosso autoconceito. A maneira pela qual nós nos enxergamos, a maneira pela qual nós nos definimos, vai fazer o quê? Com que as nossas escolhas, as escolhas que são possíveis, se restringam. Que os comportamentos que nós podemos dar se restringam. E aí é que o nosso destino começa a ser traçado. Estão me entendendo? Então essa ideia é uma ideia bem importante, bem interessante. Vou para o livro. O autoconceito é quem e o que, consciente e inconscientemente, achamos que somos. Características físicas e psicológicas, pontos positivos e negativos e, acima de tudo, nossa autoestima. A autoestima é o componente avaliador do autoconceito. O autoconceito determina nosso destino, isto é, a visão mais profunda de nós mesmos influencia todas as escolhas significativas e todas as nossas decisões e, portanto, determina o tipo de vida que queremos para nós. Então, isso é interessante porque as escolhas que nós criamos nos fazem ter um destino que já está traçado. É óbvio, de repente você consegue mudar algumas coisas, mas você também não vai querer mudar tudo. Muito provavelmente. Então, nosso destino ele acaba sendo traçado pelas próprias escolhas que fazemos e nós ficamos, entre aspas, presos a essas escolhas. Até porque a gente não vai querer fazer uma outra. Então, essa é uma questão bem interessante a respeito da discussão de destino, e eu vejo isso o tempo todo em consultório, né? A gente consegue perceber algumas características e começamos a ver para os caminhos mais possíveis dessa pessoa, daquela pessoa seguir, e elas começam a seguir de fato este, aquele outro caminho. A gente consegue perceber isso. A chave é nós começarmos a perceber qual é o nosso destino. Até para ver se nós estamos felizes com esta trajetória que estamos criando para nós. Ou não. Tá? Muito bem. Neste capítulo ele conta, assim como em todo o livro, ele conta várias histórias de várias pessoas e como ele trabalhou com elas. É uma leitura bem gostosa, bem interessante, tá? E ela é bem rica nesse sentido, porque traz um monte de exemplos, né? E ele vai explicando as dinâmicas de como que cada pessoa funciona, por que cada pessoa mudou, por que algumas pessoas não mudaram, onde que elas pararam, frearam o processo. Então é bem interessante isso daqui. Indo adiante, ele vai falar assim: às vezes caímos num estado de consciência da criança que fomos outrora e respondemos a situações de nossa vida adulta como se para todas as finalidades práticas ainda fôssemos aquela criança, com seus valores, emoções, pontos de vista e maneiras características de processar a experiência. Pode ser uma mudança desejável, por exemplo, quando vivenciamos a espontaneidade e a alegria infantil. É indesejável, entretanto, quando reativamos as inseguranças dessa criança, sua dependência e limitada compreensão do mundo. Podemos aprender a reconhecer essa criança, a fazer amizade com ela e a ouvir atentamente o que ela tem a nos dizer, mesmo que isso seja doloroso. Ou podemos rejeitá-la por medo, dor ou vergonha, tornando-nos inconscientes de sua existência. Neste último caso, o eu criança abandonado e não integrado passa a atormentar nossa vida sem que nos demos conta. Esse trecho é interessante porque assim, não é como se existisse uma criança morando dentro de você. É que veja, gente, nós aprendemos coisas quando crianças. Nós aprendemos crenças, valores, comportamentos, o que pode, o que não pode. E os comportamentos futuros são criados em cima desses. Esta é a ideia mais importante. Então, muitas vezes o adolescente, o adulto tem comportamentos distintos, porém a base está aqui. E muitas vezes o adulto está simplesmente tendo um comportamento que é reativo a esse comportamento que ele aprendeu enquanto criança.
Mas essa reação não ajuda, porque ele não integrou isso e fez uma nova escolha. Ele está apenas indo contra. E, gente, isso é assim, ó. É arroz com feijão de terapia, tá? Quem não tem isso daqui não vem para terapia, porque não tem problema, vamos dizer assim. Todos nós fazemos esse tipo de trabalho. Então não é uma coisa do tipo assim, você tem um problema muito severo, porque você teve um trauma absurdamente doloroso. Não, todos nós passamos por isso daqui. E o que acontece? Acontece que na nossa infância, nós aprendemos coisas que eram necessárias para a nossa sobrevivência lá naquela época. E às vezes na vida adulta, na vida adolescente, isso fica muito pequeno. E todos nós passamos por isso. Então a questão é que a gente pode trabalhar isso sem necessariamente ter um grande transtorno. A questão é exatamente conhecermos. Tá? E esse que é o trabalho que ele faz. Quando nós negamos esta parte aqui da infância, quando nós negamos, não, na minha infância foi maravilhosa, não tem nada de errado lá. Ok. Então você está botando para fora isso daqui, só que isso daqui continua agindo a nível inconsciente. Tá? Boa parte do que a gente faz continua a nível inconsciente, tá entendendo? Então essa questão ela é bem importante, porque quando a gente traz isso para a consciência, a gente consegue integrar e a gente também consegue ter uma nova escolha. Eu acho que o trabalho do Branden, a grande questão não é qual escolha você vai ter, mas que você vai poder fazer uma nova escolha. E isso é muito importante. Então, para ter novas escolhas, temos que integrar a criança que um dia fomos. Então, ele usa frases, né? Por exemplo, aqui ele está falando do Charles, né? uma pessoa lá. E ele usou algumas frases, é um trabalho que ele faz bastante. Então, por exemplo, ele apresentou para o Charles algumas frases como: se a criança interior pudesse falar, ela diria. Pensem em vocês, o que a criança interior de vocês diria? No caso do Charles, estou com medo, não entendo. Por que mamãe está sempre gritando comigo? Depois ele colocou uma outra frase. Uma das coisas que eu tinha que fazer para sobreviver emocionalmente, né? Era me esconder, ler, aprender a ser independente. Estão vendo? Isso daqui pode prejudicar a autoestima. Só coloquei coisas boas, né? Fora me esconder, né? Ler, aprender a ser independente. Mas isso mina a nossa autoestima também, quando isso é um requisito da nossa sobrevivência. Estão entendendo? O meu eu criança precisa de mim para ser espontâneo, que eu deixe chorar, que eu abrace, que eu console. Eu o abrace. Não tem uma criança ali, gente. É eu me abraçar. Mas eu preciso entender que eu estou abraçando esta parte também do meu passado. Isso é muito importante, é muito rico nesse tipo de trabalho, tá? Então, continuando aqui. Ok. Vamos aqui. Ele fala do Charles mais um pouquinho, né? E depois ele vai falar de uma outra pessoa, que ele usa outras frases, mas o importante é aqui. Tínhamos relacionado sua percepção de valor, né? Assim como sua capacidade de ser amada, a sua honestidade e a sua integridade. À medida que Eva, agora estou falando de uma outra pessoa, aprendia a viver com maior responsabilidade, sua autoestima aumentava. Ela gostava mais de si mesma. Seu desejo de ser responsável se fortalecia. Suas notas na escola melhoravam, ela se tornava mais seletiva, tanto em relação aos amigos como em relação às atividades. Por que eu estou lendo isso daqui? Estou lendo isso daqui para vocês entenderem alguns dos efeitos que o aumento da autoestima tem. Né? O passo mais importante que Eva deu para fortalecer a própria autoestima foi parar de mentir. Ela não só mentia para os outros sobre seus atos, como também mentia para si mesma sobre quem era, fingindo uma inadequação que negava seu potencial. E aqui, gente, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas negam as suas expertises, as suas habilidades, as suas competências, né? Porque elas têm medo. Né? Então foi como vocês viram aqui. Ela mentia. Ela precisava se fazer menor, talvez para ser aceita. Né? Ela precisava ser uma filha problemática, que talvez esse fosse o único lugar que ela tinha. E quando ela começou a melhorar isso, quando ela parou de mentir para si, para os outros, aí ela pôde desenvolver o seu potencial. Então, por que eu gostei quis trazer isso daqui para vocês? Porque muitas vezes as pessoas ficam buscando por novas competências, e parece que nunca chega. Sempre precisa de mais uma. E às vezes você não precisa de mais uma competência. Às vezes você simplesmente precisa parar de mentir para você. Você simplesmente precisa começar a se aceitar do jeito que é, estabelecer uns limites. E aí essas competências que você já tem podem ser usadas. Porque muitas vezes o problema não é a competência, é o lugar que eu me dou na minha família.
E este não é um lugar de uma pessoa competente. É o lugar que eu me dou na minha família aqui, ó. Eu imagino o meu autoconceito, que nem eu falei no começo do vídeo, o meu autoconceito me diz que eu não sou uma pessoa digna, então eu tenho que me tornar indigno, né? Então eu começo a querer competência, 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 competência. E na verdade o que eu preciso é carinho, me dar amor, ok? Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Vejo vocês no próximo vídeo.